Oiê, eu sou a Júnia e no Temos um Caso de hoje eu vou trazer para vocês as paranoias e alucinações do Richard Chase, mais conhecido como o Vampiro do Sacramento. Então, vou só ali pegar uma água e volto para te contar todos os detalhes desse caso bizarro. Bom, a história do Vampiro do Sacramento começa em 1950, quando ele nasce na Califórnia, nos Estados Unidos. Desde criança ele era um menino bem estranho, ele gostava de colocar fogo em objetos aleatórios, gostava muito de maltratar animais, e ele vem de uma família bem desajustada. Era uma família que desde sempre brigou bastante, os pais acabaram se separando quando ele ainda era criança, e nessa época ele passa então a morar somente com a mãe e com a irmã mais nova. No fim da adolescência, o Richard, ele começa a ter algumas alucinações que possivelmente foram agravadas pelo fato dele estar consumindo bastante substâncias ilícitas. Então ele consumia muito álcool e outras drogas também. Nessa época ele acaba sendo expulso de casa, né? A mãe já não aguentava mais e ele, com esse comportamento dele, estava ficando difícil tanto a convivência dentro de casa quanto também ali no meio social onde eles viviam. Então ele é internado numa clínica psiquiátrica, passa por uma série de exames e é constatado que ele tem esquizofrenia. Nessa época, então, os médicos recomendam que ele fique internado por um bom tempo e assim é feito. Ao longo desse período que ele passa lá na clínica, ele é apelidado pelos colegas de Drácula, porque ele gostava muito de maltratar os bichinhos, assim como ele fazia desde a época de criança, só que agora, além de maltratar, ele matava e também consumia o sangue. Porém, como ele estava ali num ambiente de tratamento psiquiátrico, acabou, né, os psiquiatras, todo o corpo ali dos médicos acabaram entendendo que aquilo muito provavelmente ia ser controlado com o tratamento. Depois de um período que ele permanece nessa clínica, entende-se que chegou o momento de ele começar novamente a viver em sociedade. Então eles chamam a mãe do Richard e avisam para ela que ele já está no momento de controle, né, da esquizofrenia, e que ele então vai ser liberado para passar um tempo em sociedade para que eles possam analisar como que vai ficar o comportamento. E o pré-requisito para que isso acontecesse seria que ele ficasse sob tutela de alguma pessoa, e essa pessoa então foi a mãe dele. Ela leva novamente ele para casa, e eles passam ali alguns dias, só que isso não dura muito. Essa estadia na casa da mãe não vai durar, porque a convivência deles se torna novamente insuportável. De novo, ele tem as paranoias, ele tem as alucinações, e o que faz com que a mãe acabe decidindo que não quer mais ele morando com ela, é que ele começa a acusar ela por diversas vezes, dizendo que ela está envenenando a comida dele. Então eles passam por um momento bem complicado, até que a mãe dele decide que eles não vão mais viver na mesma casa, e ela aluga ali um cantinho para que ele possa viver, né, já que ele então foi liberado do hospital e não tem nenhuma previsão para quando ele vá retornar. Assim é feito. Só que quando isso acontece, é o momento em que ele começa a ter mais e mais alucinações, mais e mais paranoias. Depois que ele sai da casa da mãe dele, que de certo modo era uma pessoa que colocava ali alguns freios, tentava equilibrar a rotina dele, ele vive sozinho nessa casa que foi alugada pela mãe e começa então um período em que ele diz que precisa consumir cada vez mais sangue, porque ele foi envenenado pela mãe e também foi mordido por uma espécie de coelho radioativo. Esse envenenamento, tanto pela mãe quanto pela mordida do coelho, estariam transformando o seu sangue em areia, em pó. Então ele precisava repor esse sangue porque diariamente o sangue dele estava sendo consumido por conta dessas duas coisas. Ele então se instala ali naquela vizinhança e é descrito como um homem bem estranho, que estava sempre com uma jaqueta laranjada, e o comportamento dele era muito arredio. Ele era uma pessoa que praticamente não tinha ali nenhum tipo de comunicação com os vizinhos, e ele sempre era visto com animais de pequeno porte, carregando. Ele levava esses animais para dentro de casa e eles nunca mais eram vistos.
Nessa época, tá, gente, ele começa então a entrar num surto assim sem fim. Um dia depois que ele se muda, ele é encontrado pela polícia numa espécie de reserva ambiental completamente ensanguentado. Ele estava irreconhecível, basicamente só dava para ver os olhos dele. E ele estava numa situação realmente assim de dar nojo. Era uma coisa até difícil de descrever. Além de estar com o corpo coberto de sangue, ele ainda estava segurando um balde, e nesse balde tinha um órgão que não se sabia se era de um ser humano, se era de um animal. E dentro desse balde, além desse órgão, tinha uma grande quantidade de sangue. Os policiais, vendo aquela bizarrice, colocam ele na viatura e levam para a delegacia. Com isso, eles acabam puxando a ficha dele, né? Veem lá que ele já esteve internado e acabam interpretando aquilo como mais um surto, tendo em vista que aquele sangue, aquele órgão, não eram de um humano, eles eram de uma vaca que ele tinha matado para poder, né, fazer aquelas coisas horríveis ali que ele já vinha cada vez fazendo com mais frequência. Depois disso, né, nessa época já estava ali no finalzinho de 1977, estava pertinho do Natal. Então, no dia do Natal, ele vai até a casa da mãe, né, porque embora ele estivesse ali naquele surto, ele tinha uma noção do calendário, ele tinha uma noção dos dias e das épocas do ano. Então, chega ali a data do Natal e ele vai até a casa da mãe, provavelmente, né, todo sujo, ele só andava sujo, eu acho que se duvidar nem banho ele não deveria tomar, não devia tomar, né? Então ele vai até a casa da mãe e tenta se reconciliar com ela, tenta passar o Natal em família, coisa que a mãe não permite. A mãe fala que não quer nem saber dele, que não faz questão alguma e que ele precisa ficar lá no local onde ela alugou para que ele ficasse, justamente para que ela não perturbasse mais a paz da família. Quando ele é enxotado da casa da mãe, ele sai de lá assim, realmente fumando na quenga, né? O cara sai de lá transtornado. Bom, e o que acontece? Ele sai da casa da mãe completamente transtornado. Nesse dia ele estava armado e ele passa na frente da casa de um homem de 51 anos chamado Ambrose, dispara alguns tiros e um deles simplesmente acerta o peito desse homem e ele morre na hora. Ele estava ajudando a esposa a tirar algumas compras de dentro do carro, a esposa já tinha levado alguns pacotes para dentro de casa e quando ela sai, que ela vê que o marido foi atingido, não há indícios de quem tenha sido, o motivo, nada. Simplesmente ele atira, né, ali, não se sabe se com a intenção mesmo de tirar a vida daquele homem, mas o que acontece é que então ele faz a primeira vítima dele no finalzinho de dezembro de 1977. Depois desse primeiro assassinato, ele passa a fazer pequenos furtos ali, sempre ali próximo ao local onde ele morava. Ele saía procurando se as casas estavam com janelas ou portas abertas e quando ele dava a sorte de encontrar, né, alguma porta, alguma janela que estivesse destrancada, ele entrava, furtava alguns objetos e também defecava e urinava na casa, em locais completamente aleatórios, seja no sofá, na bancada, na pia, onde dava na telha dele, ele saía, né, fazendo as nojeiras dele, as bizarrices dele lá, como se fosse marcando o território. Com isso, a população ali do lugar, né, já começa a ficar meio assim desconfiada, porque as pessoas começam a se comunicar, né, dizerem, olha, tá acontecendo isso, né, então nessa época ele já começa a ser visto ali como uma figura estranha e que as pessoas começam a prestar mais atenção nele. Sempre ele andava desgrenhado, sujo e com a mesma roupa que era a tal da jaqueta laranjada. Algumas semanas depois que ele cometeu o primeiro assassinato, ele entra na casa de uma moça chamada Teresa, tá? Essa moça estava grávida, ela estava grávida de um bebê de 3 meses. E aí ele entra lá, dá 3 tiros na cabeça dessa moça e tira a vida dela. E além de tirar a vida dela com esses tiros, ele abre a barriga dela, pega ali alguns órgãos, depois quando a perícia chega, percebe-se que faltam algumas partes do corpo da moça e também bebe do sangue dela, tá? Do lado do corpo dessa moça é encontrado um copo, demonstrando que a pessoa que tinha feito aquela atrocidade, além de tirar a vida da moça, também tinha literalmente bebido o sangue dela. E é daí, então, que vem, né, essa alcunha, esse apelido que se deu para o Richard Cheese, que é o Vampiro de Sacramento.
Bom, naquele momento ali, a polícia já fica bem preocupada, né? Menos de um mês atrás, a cidade já tinha passado ali por uma situação do assassinato que não se fazia ideia de quem era. Só que aí eles ligam os casos, por quê? Porque as cápsulas que são encontradas da arma, né, do assassinato ali do Ambrose, foram as mesmas encontradas que tiraram a vida da Teresa. Então sabia-se que era a mesma arma e com isso havia ali, né, indício de que se tratava da mesma pessoa. Infelizmente, gente, esse não foi o último caso dele. Menos de uma semana depois, mais uma vez ele encontra novamente uma casa aberta e dessa vez foi a casa da Evelyn, uma moça que estava em casa com seu filho de 6 anos, com um amigo e também com um sobrinho que tinha quase 2 aninhos. Infelizmente, ele também toca o terror nessa casa, ele tira a vida de todas as pessoas que estavam lá. A Evelyn, inclusive, foi abusada pelo Richard. Então, quando a polícia chegou, era uma cena de horror, era uma cena, assim, de filme mesmo, coisa grotesca. E o Richard sai da casa da Evelyn e leva a criancinha, que tinha menos de 2 anos. Por quê? Porque os vizinhos viram alguma movimentação estranha, ouviram também barulho de tiro, e alguém acabou indo lá, né, batendo na porta para perguntar se estava tudo bem. Com isso, o Richard se assustou e acabou fugindo ali no carro do amigo da Evelyn, que também perdeu a vida. Então, nesse terceiro ataque, né, vamos dizer assim, ele tirou a vida de 4 pessoas. O bebê, ele levou com ele, tá? Há indícios ali que a polícia fala na cena do crime que ele já tinha começado a tirar a vida da criança no momento em que o vizinho bate ali na porta para perguntar se está tudo bem. E ele leva, então, a criança consigo e ela é encontrada dias depois no quintal de uma igreja decapitada, né? Provavelmente porque ele achava que dessa maneira ele ia conseguir obter o máximo de sangue possível, né? Então, quando a polícia chega, realmente é uma cena, assim, chocante, de carnificina mesmo. Perde ali para os piores dos piores filmes de terror. Bom, quando acontece esse ataque, né, à família da Evelyn, novamente o modus operandi é bem similar ao que aconteceu na casa da Teresa, menos de uma semana antes, e eles também encontram indícios de que ele teria consumido o sangue ali, né? Tinha várias facadas ali pelos corpos, e existiam indícios de que novamente ele tinha então consumido o sangue das vítimas. E aí é quando a polícia entende que trata-se de um serial killer e pede ajuda para o FBI, para que o FBI então possa fazer um profile, né, traçar ali o perfil desse cara, e a partir disso, quem sabe eles não consigam pegar ele no menor tempo possível, porque eles começam a correr contra o tempo. Quanto mais tempo eles demorassem, né, para identificar e prender esse cara, mais pessoas muito provavelmente perderiam a vida. E aí o FBI faz ali um perfil, e além disso, além de alguns agentes do FBI terem sido deslocados para investigar o caso, a polícia local também começa a investigar ali na comunidade, nas pessoas que moravam próximas ao local onde as casas foram atacadas, se elas tinham visto alguma pessoa diferente, né, se tinham visto ali alguma figura que pudesse denotar algum perigo. E eles constroem um retrato falado muito parecido com o retrato falado do Richard, né? O rosto do Richard, quando você vê o retrato falado, realmente parece muito com ele. Podia ser que não fosse ele, mas era a única pessoa estranha que tinha aparecido ali observando as casas naqueles últimos tempos. Quando o retrato falado é divulgado do possível suspeito, uma amiga da época de escola ainda do Richard reconhece e vai até a polícia dizer que ela acredita que seja o Richard Chase e que inclusive ela tinha encontrado ele há pouquíssimo tempo num shopping e ele estava assim com uma aparência bem estranha, um cheiro ruim, estava muito magro, muito abatido e não estava falando coisa com coisa. Ela até tentou conversar com ele, mas não deu muito certo. E aí, com essas informações que a Nancy, né, que é essa moça amiga dele, fornece,
A polícia acaba chegando ali na ficha criminal, percebe que ele, além de ser uma pessoa que já tinha sido internada numa clínica psiquiátrica, também já tinha várias anotações de crimes menores, né, de delitos menores ali na ficha dele e também problemas com drogas. E aí o que acontece? Eles conseguem o endereço do Richard, vão até a casa dele, tentam ali entrar, mas ele não abre a porta. Então a polícia finge ali que desistiu, fica algum tempo de tocaia esperando para ver se ele vai sair e algum tempo depois ele realmente sai. Quando ele sai de casa, ele é interceptado pela polícia, ele tá com a roupa toda suja, os sapatos dele estão sujos de sangue seco, dentro dos bolsos dele tem vários panos que estão sujos de sangue, as mãos dele estão todas sujas e ele está, como sempre, né, com um odor assim, simplesmente difícil até de descrever. E aí, gente, o que acontece? Ele é levado até a delegacia e quando chega lá ele fala que realmente aquele sangue, não tem como ele negar, aquilo trata-se de sangue, né? Ele tá todo sujo, mas aquilo é de cachorro, não tem nada a ver, né, com sangue humano e ele se recusa a dar qualquer outro tipo de informação. Então, enquanto ele está sendo investigado na delegacia, os detetives vão até a casa dele e se deparam com uma cena assim, parecendo o local do massacre da Serra Elétrica. Primeiro que o lugar tinha um cheiro inenarrável, né? Assim, era um odor que eles não sabem como que era possível que um ser humano conseguisse viver ali. Tava tudo sujo de sangue, o chão, as paredes, tudo impregnado de sangue. Tinha vários anúncios ali de bichos, de doação ou de compra de bichos, né? De venda de bichos que estavam todos marcados. E dentro da geladeira dele tinha pedaços de corpos humanos e ele tinha 3 processadores que estavam todos sujos de sangue. E tinha vários copos também que estavam sujos de sangue. Então não tinha como negar mais, assim, existiam evidências demais contra ele para que ele negasse isso. Além disso, a arma, né, que foi registrada no nome dele, depois a polícia puxou o registro, ele realmente tinha comprado uma arma calibre 22 que batia exatamente tanto com a arma que tirou a vida do Ambrose no mês anterior, quanto também o exame de balística batia perfeitamente com os projéteis que tinham sido encontrados no corpo da Teresa. Além disso, ele ainda tinha alguns objetos que tinham sido furtados na casa dele e as pessoas tinham ido até a delegacia para poder informar os furtos. Diante das provas que foram encontradas na casa dele, o Richard foi então formalmente acusado pelas 6 mortes. A polícia ainda investigou para ver se conseguia ligar ele a outros assassinatos, mas acabou que não encontrou evidências suficientes para fazer isso. O Richard ficou preso até o julgamento e durante esse período ele foi analisado, né, estudado por muitos profissionais, principalmente psiquiatras, todos interessados em entender como uma mente podia ser tão doentia e ter, né, prazer em fazer coisas tão grotescas. A defesa dele pediu para que ele fosse considerado incapaz de entender o que ele estava fazendo e pediu para que ele então cumprisse a pena no hospital psiquiátrico e não fosse condenado à pena de morte. Isso não aconteceu. Baseado em várias questões da vida dele, né, do Richard, e também nos laudos dos psiquiatras, o Ministério Público bateu na tecla dizendo que ele tinha sim um entendimento, mesmo que fosse menor, e que ele deveria então cumprir a pena capital. E assim foi feito. O julgamento dele foi muito rápido, talvez um dos mais rápidos da história, não durou nem 1 hora. Algumas testemunhas foram chamadas e a única testemunha que depois, a seu favor, né, foi o próprio Richard. Ele se defendeu dizendo que tinha sido muito maltratado ao longo da sua infância, que tinha sofrido muito bullying. Bom, nenhuma argumentação do Tease ou do advogado dele comoveram os jurados. Em maio de 1979, ele foi, então, condenado à pena de morte com execução através da câmara de gás. Ele não chegou a ser executado pelo Estado, porque em dezembro de 1980, ele mesmo tirou a própria vida com uma overdose de remédios.
Bom, gente, esse caso é um caso em que a gente vê que a atuação da polícia foi muito importante para que o número de vítimas não fosse maior, porque ele começa a praticar os primeiros assassinatos em dezembro de 1977 e ali, por volta de fevereiro, março de 1978, ele é capturado antes que ele pudesse acabar, né, com a vida de mais pessoas. Então ele teve um período de atuação curtíssimo, porque ele praticou 6 crimes em menos de 2 meses. Né? Então, assim, ele foi mesmo um furacão. Então a polícia realmente teve um papel muito importante, tanto em conjunto com o FBI quanto a polícia local lá da Califórnia, para que esse monstro, né, para que esse cara não tirasse a vida de tantas outras pessoas, porque a sede dele por sangue era algo que realmente parecia ser incontrolável. E já tinha muitos anos que ele vinha consumindo ali de maneira que ninguém nem sabe a quantidade, né? Não existe, assim, nenhuma forma da gente entender como que aquela mente doentia funcionava, mas para ele, o sangue que ele consumia era como se fosse água, assim, era algo vital para a sobrevivência dele. Então, esse é um caso, né, que felizmente, embora ele tenha tirado a vida de 6 pessoas, a atuação da polícia certeira e uma investigação eficiente fizeram toda a diferença. Só que tem uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui. Esse cara, ele andava sujo de sangue para tudo que é canto, ele andava sem falar coisa com coisa, então já tinha alguns indícios de que ele não batia bem há muito tempo. E aí eu fico me perguntando se ninguém da vizinhança viu isso. Esse cara, ele não tinha condições de conviver em sociedade, né? Ele não tinha. Ele foi até recolhido ali no hospital psiquiátrico, ficou se tratando durante um tempo, mas acabou sendo liberado pelo Estado, porque entendeu-se que já estava na hora. Até hoje, a gente tem muita dificuldade de entender o que é uma pessoa que não tem a capacidade de conviver em sociedade, porque elas colocam em risco as suas vidas e as vidas das outras pessoas. Então, como que a gente trata essas pessoas, né? Essas pessoas devem ficar em hospitais psiquiátricos ao longo de toda a vida? Tem um momento ali que o psiquiatra realmente tem esse aval de falar, não, agora você está apto a conviver? Porque ele não foi monitorado, né? Ele foi liberado, a mãe entrou como tutora, mas nunca existiu nenhum monitoramento. Se tivesse existido, muito provavelmente ele teria, então, voltado a tempo de cometer essa série de crimes. Então, eu fico imaginando se a gente evoluiu, né? Não só pelo fato de ser nos Estados Unidos, a gente sabe que em todos grande parte dos locais aí do mundo inteiro tem muita dificuldade de lidar com essas situações, né? Então, esse cara, ele vinha andando na rua, né, com a roupa ensanguentada, não falava coisa com coisa, ninguém viu que ele poderia ser uma pessoa com potencial ali, né, de fazer algo mal, de repente atacar alguém, né? As pessoas parecem que quando você tem esse tipo de comportamento, as pessoas te colocam à margem da sociedade, né? Ele não era observado, ele era visto, mas ele não era observado, porque ele já dava indícios já há bastante tempo de que ele era uma pessoa que precisava de ajuda, né? Mas as pessoas só deram atenção aí quando ele começou, infelizmente, a praticar as atrocidades que tiraram a vida aí de 6 pessoas. Então é isso, gente. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.